Ele estava naquela cidade apenas para uma reunião. Era para ser rápido, só mais um compromisso. Mas, ao atravessar o corredor do hotel, ele parou. O tempo pareceu falhar por um segundo. Era ela, a mulher que ele tinha deixado ir. Só que a maior surpresa não foi encontrá-la ali, trabalhando como faxineira. Foi o que ela carregava: um filho. Um filho que ele nunca soube que existia e que naquele instante mudou tudo. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é uma pausa no meio da correria. Enquanto a vida insiste em cobrar demais, a gente escolhe contar histórias que tocam fundo no coração. Eu quero mandar um abraço apertado para Elza Fernandes, de Rondônia, para Carlos Moura, de Florianópolis, e também para Gorete Vaz, de Teresina, no Piauí. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo que a nossa história vai começar. A reunião havia terminado às 4 da tarde, mas Sebastian Verano só deixou o escritório quando o relógio marcava quase 11 da noite. Era assim sempre. As paredes envidraçadas do 30º andar de Brasília refletiam a cidade iluminada lá embaixo, e ele atravessava aquele brilho todo como se fosse invisível, com a cabeça cheia de números e prazos e contratos. O motorista esperava na garagem. Sebastian entrou sem dizer uma palavra, olhos no celular, durante o trajeto inteiro. Quando chegou ao apartamento, passou a mão pelo lado dela da cama antes de dormir. Um hábito que a cabeça ainda não havia conseguido cancelar. Cíntia havia ido embora há 6 meses. Havia pedido o divórcio numa segunda-feira de manhã, com aquela calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Disse que estava cansada de competir com o trabalho, que sentia falta de ser vista. Sebastian havia ouvido e disse coisas que não devia. Ela pegou uma mala e saiu. Os papéis do divórcio chegaram 2 semanas depois, mas ele não havia assinado. Ficou com eles numa gaveta, como quem guarda algo que não sabe ao certo se quer largar. Desde então, o apartamento era só silêncio. Não o silêncio de antes, porque antes havia a presença dela enchendo cada cômodo. Agora havia só a ausência, e a diferença entre os dois era maior do que ele havia imaginado que pudesse ser. A viagem para Campo Grande havia sido marcada com 3 semanas de antecedência. Uma fusão de empresas, reuniões com sócios do setor agropecuário, 2 dias no mínimo. Sebastian pegou o primeiro voo da manhã e chegou ao hotel antes do meio-dia. O Grande Alvorada era o tipo de lugar que ele escolhia sem pensar muito. Mármore nas paredes, flores brancas na recepção, silêncio caro no ar-condicionado. Fez o check-in, pegou o cartão magnético e foi em direção ao elevador pelo corredor largo do andar térreo. Foi ali que ele viu. Ela estava de costas, ajoelhada ao lado de um carrinho de limpeza, com o uniforme cinza do hotel e as luvas amarelas. O cabelo castanho preso num coque rápido, alguns fios soltos na nuca, e a barriga que ela carregava com aquele esforço silencioso de quem não vai pedir ajuda a ninguém. Sebastian parou. A mala de couro bateu levemente na sua canela, porque a mão havia relaxado, sem ele perceber. Ela se virou porque ouviu o barulho, e os olhos dele se encontraram no mesmo segundo. Cíntia ficou imóvel, a esponja na mão. As bochechas, que já tinham um vermelho de esforço, ficaram ainda mais coloridas. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Sebastian. A voz dela era a mesma. Isso foi o que ele percebeu primeiro. A mesma voz baixa e clara que ele havia ouvido todos os dias por 4 anos de casamento. Cíntia. Ele tentou dizer outras coisas, mas as palavras ficaram travadas em algum lugar entre o peito e a garganta. Ela se levantou devagar, com aquela dificuldade que vinha do peso que carregava na frente. Encostou a mão na parede para se equilibrar e Sebastian deu um passo na direção dela sem perceber que havia dado. Não. Ela disse isso com firmeza, mas sem olhar para ele. Ajeitou o carrinho. Preciso terminar esse corredor. Cíntia, preciso terminar o corredor, Sebastian. Ele ficou parado, observando enquanto ela retomava o trabalho. A barriga grande, as luvas, o uniforme.
Aquela mulher que havia dormido ao lado dele por 4 anos, que havia frequentado os jantares mais elegantes de Brasília, que havia segurado a mão dele na morte do pai, estava ali, de joelhos num corredor de hotel, grávida de um bebê que era filho dos dois. Sebastian foi para o quarto. Ficou sentado na cama por um longo tempo, com os cotovelos nos joelhos e as mãos fechadas na frente do rosto. Entrou em contato com o gerente do hotel, naquela mesma noite. Não para reclamar, para perguntar há quanto tempo Cíntia trabalhava ali. Cerca de 4 meses, senhor. É uma funcionária dedicada. 4 meses. Ela havia chegado numa cidade diferente, grávida, e havia encontrado aquele emprego, sozinha. Sebastian não dormiu. Ficou olhando para o teto até o amanhecer começar a clarear pelas frestas da cortina. E o pássaro lá fora, no jardim do hotel, soltou um canto comprido e insistente que atravessou o vidro da janela. Na manhã seguinte, ele foi até a recepção e pediu para falar com ela. A recepcionista, uma moça jovem, com o cabelo dividido em 2 tranças, disse que Cíntia estava de folga naquele turno. Você pode me dizer onde ela está? Senhor, não posso fornecer informação de funcionários. Eu sou o marido dela. A moça piscou. Olhou para a aliança que Sebastian ainda usava. Um hábito, ou talvez algo além disso, e hesitou. Cíntia apareceu por conta própria 10 minutos depois, vindo do refeitório dos funcionários com uma garrafa de água na mão. Usava uma calça de moletom clara e uma blusa larga, e a barriga parecia ainda maior fora do uniforme. Ela o viu antes de ele a ver, e parou no corredor com aquela expressão de quem está avaliando se tem saída. Não tinha. Não quero criar confusão aqui, ela disse, caminhando na direção dele com passos firmes. Esse é o meu trabalho. Eu sei. Só quero conversar. Não tenho que conversar. Cíntia, você está grávida de 8 meses, trabalhando de faxineira num hotel. Trabalhando. A palavra saiu com uma precisão cortante. Isso é trabalho. Não tem nada de errado com isso. Eu não disse que tem. Ela cruzou os braços sobre a barriga, o melhor que conseguia. Olhou para a parede, depois para ele. O que você quer, Sebastian? Quero saber por que você escondeu. Porque você deixou bem claro o que achava de filho. A frase caiu entre os dois como um copo quebrado no piso. Sebastian fechou os olhos por um segundo. O que eu disse naquele dia não precisa repetir. Eu lembro de cada palavra. A voz dela não tremeu, mas a mão que segurava a garrafa de água apertou um pouco mais. Você disse que filho não entrava na agenda, que não tinha espaço para isso na sua vida. Eu ouvi e tomei uma decisão. Você foi embora sem me contar que estava grávida. Eu descobri depois. Ela olhou para ele finalmente e havia algo nos olhos dela que era cansaço e mais coisas que ele não conseguia nomear. Quando eu já tinha tomado a minha decisão, Sebastian ficou quieto. O ar-condicionado da recepção zumbia no fundo. Uma maleta com rodas passou por eles empurrada por um hóspede, e os dois se desviaram para os lados sem perder o contato visual. Você não pode continuar trabalhando assim, ele disse com uma voz mais baixa. Com 8 meses, posso sim. O médico liberou atividade moderada. Agachada no chão de joelhos não é atividade moderada. Sebastian, ela respirou fundo. Eu não preciso de você para tomar conta de mim. Eu não estou dizendo que você precisa. Estou dizendo que eu quero. O silêncio que veio depois daquela frase foi diferente. Cíntia olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar, e então desviou o olhar para a janela grande que dava para o jardim do hotel. Tenho consulta amanhã cedo, ela disse por fim. Se quiser vir, pode vir, mas só para ver que está tudo bem. Não significa nada além disso. Sebastian assentiu. Ela foi embora pelo corredor sem olhar para trás. Ele estava na porta da clínica às 7 da manhã. Cíntia chegou com 10 minutos de atraso de ônibus com uma bolsinha no ombro. Quando o viu ali parado, parou também por um instante, mas não disse nada. Entrou. Ele entrou atrás dela. A sala de espera tinha cadeiras de plástico azul e uma televisão no canto transmitindo um programa de culinária. Sebastian sentou ao lado dela e ficou olhando para as mãos. Cíntia folheou uma revista sem realmente ler. Como você se sentiu essa semana?
Ele perguntou depois de um tempo. Bem, um pouco de inchaço nas pernas no final do turno, mas passa. Você sobe muito escada? 3 andares. Ele fechou a mandíbula, mas não disse nada. Quando o médico chamou, Cíntia hesitou na porta. Olhou para Sebastian com aquela expressão avaliadora de sempre e então fez um gesto com a cabeça. Pode entrar. Ele entrou. O ultrassom durou 20 minutos. Sebastian ficou de pé ao lado da maca, olhando para a tela pequena, onde uma forma pulsava com um ritmo constante e rápido. O médico disse que a menina estava bem posicionada, que o peso era adequado, que tudo ia bem. Maia. Cíntia havia dito o nome em voz alta quando o médico perguntou o que ela tinha escolhido, e Sebastian havia repetido o nome na cabeça sem perceber. Maia, pequena e ainda invisível para o mundo, mas ali, pulsando naquele monitor, completamente real. No caminho de volta ao hotel, eles andaram lado a lado na calçada. O sol de Campo Grande naquela manhã era quente desde cedo, e as árvores largas da avenida jogavam uma sombra irregular no asfalto. Você tem acompanhamento médico de verdade? Sebastian perguntou. Plano de saúde? Tenho o do hotel. Cobre o básico. Eu posso colocar você no meu. Não precisa, Cíntia. Eu disse que não precisa. Ele parou no meio da calçada. Ela caminhou mais 2 passos antes de perceber e virar. Você ia ter esse bebê sozinha, sem me contar nada. Ia me deixar de fora da vida da minha filha. Você mesmo disse que não tinha espaço. Eu estava errado. A frase saiu mais alta do que ele pretendia. Um senhor que passava do outro lado da rua olhou na direção deles. Sebastian baixou a voz. Eu estava errado, repetiu. E sei que você não tem motivo nenhum para acreditar nisso agora, mas estava. Cíntia ficou olhando para ele com aquela expressão que ele havia aprendido ao longo de 4 anos. A expressão de quem está pesando cada coisa antes de decidir o que fazer com ela. Você vai ficar aqui até quando? Ela perguntou. O tempo que for necessário. Ela desviou o olhar para a rua e ficou assim por um momento, com o vento movendo os fios de cabelo que haviam escapado do coque. Tem uma sorveteria no final dessa rua. Ela disse por fim, fazem açaí bom. Não era um perdão. Não era uma reconciliação. Era uma sorveteria no final da rua. E Sebastian foi junto. Nos dias seguintes, ele cancelou 2 reuniões e remarcou as demais para uma semana depois. Sua assistente ligou 3 vezes numa tarde só. E ele respondeu às 3 com instruções curtas. A fusão podia esperar. Outras coisas não podiam. Cíntia havia alugado um quarto pequeno perto do hotel, numa casa dividida com outras 2 moradoras. O quarto tinha uma janela que dava para um quintal com um pé de manga, e ela havia colocado uma cortina de tecido bege que ela mesma havia costurado. Sebastian viu tudo isso porque ela o deixou entrar uma tarde, sem muita cerimônia, enquanto ele carregava um saco de compras com coisas que ela havia mencionado precisar. Você não precisava comprar tudo isso, ela disse, guardando as coisas na prateleira pequena. Precisava sim. Você mencionou que estava sem azeite. Ela o olhou por um segundo e depois voltou para as compras. Naquela tarde, Sebastian montou o berço que havia chegado desmontado numa caixa grande. Cíntia ficou sentada na cadeira ao lado, dando instruções e algumas vezes corrigindo o que ele havia montado errado. Havia algo naquilo que era diferente de tudo que eles haviam vivido juntos antes. Sem jantares caros, sem eventos, sem o apartamento de Brasília com seus 45 metros de pé direito duplo. Só o berço e o chão de madeira e ela dizendo que o parafuso da esquerda estava do lado errado. Você sempre foi péssimo para seguir instrução, ela disse. E você sempre soube de tudo, ele respondeu, sem tirar os olhos do parafuso. Ela ficou quieta, mas havia um canto de sorriso no canto da boca dela que ele conhecia bem. Na quinta-feira, Cíntia acordou diferente. Ela desceu para o turno da manhã com aquele jeito desacelerado que não era cansaço normal. Chegou ao corredor de sempre, pegou o carrinho e em algum momento entre a primeira e a segunda sala que limpou, sentiu uma dor que não era como as outras. A colega de trabalho,
Neide, uma mulher de meia idade com voz de quem já viu muita coisa, a encontrou encostada na parede do corredor com a mão no ventre e o rosto pálido. Minha filha, você vai ter essa criança agora? Ainda falta, Cíntia respondeu, mas a voz estava abafada. Que falta nada. Vamos ligar para o hospital. Sebastian estava no lobby quando o celular tocou. Era um número que ele não reconheceu, mas atendeu. Era Neide, com aquela voz prática de quem não desperdiça tempo. O senhor é o marido de Cíntia? Ela está passando mal. A gente está chamando a ambulância. Ele chegou ao hospital antes da ambulância. Ficou parado na entrada da emergência, com as mãos nos bolsos, enquanto a maca passava por ele. Cíntia estava com os olhos fechados, o rosto com aquele branco que não era cor de gente bem. O médico que atendeu era jovem, com óculos de armação preta e fala rápida. Disse que a pressão de Cíntia havia subido de forma abrupta, que havia sinal de pré-eclâmpsia severa, que precisariam agir rápido. Disse palavras que Sebastian tentou guardar todas, mas algumas escaparam. Disse que a bebê estava em sofrimento fetal. Ela vai ficar bem? Sebastian perguntou. O médico olhou para ele com aquela honestidade de quem já aprendeu a não prometer o que não pode garantir. Estamos fazendo tudo o que podemos. Sebastian voltou para o corredor. Sentou numa cadeira de plástico e o tempo passou de uma forma que ele não sabia mais medir. Neide chegou meia hora depois, ainda com o uniforme do hotel, e sentou ao lado dele sem dizer nada. Às vezes, o silêncio de quem não conhece a pessoa direito é mais honesto do que qualquer palavra. A cirurgia durou 2 horas. Sebastian ficou o tempo todo com os cotovelos nos joelhos, olhando para o piso cinza do corredor. Pensou em todas as noites que havia chegado em casa, depois das 10, e encontrado o jantar coberto com um prato na mesa. Pensou na vez que Cíntia havia tentado conversar sobre filhos num domingo de manhã. E ele havia desviado o assunto para uma reunião da semana seguinte. Pensou na maleta que ela havia arrumado naquela segunda-feira, com aquela calma que era dor contida em cada dobra de roupa. Quando o médico apareceu no corredor, Sebastian se levantou tão rápido que a cadeira empurrou a parede. A bebê nasceu! Está estável! O médico tirou os óculos e passou a mão no rosto. Cíntia teve uma complicação durante o procedimento, perda de sangue significativa. Ficamos preocupados por um tempo, mas ela está respondendo bem agora. Está na UTI para acompanhamento. Sebastian encostou a mão na parede atrás de si. Ela vai ficar bem? As próximas horas são importantes, mas os sinais são bons. Quando deixaram Sebastian entrar na UTI, Cíntia estava ligada a 2 monitores e um soro. Os olhos eram pesados, mas abriram quando ela ouviu os passos dele. Ele puxou a cadeira e sentou perto, sem saber onde colocar as mãos. Acabou colocando-as na grade lateral da cama, e ficou assim. Maia está bem, ele disse, com uma voz que não estava completamente no lugar. Os lábios dela se mexeram. Vi ela antes de entrarem aqui, pequena, com o cabelo escuro igual ao seu. Ele pausou. Igual ao seu. Cíntia fechou os olhos de novo, mas uma lágrima desceu pelo lado do rosto e foi absorvida pelo travesseiro. Sebastian ficou ali. Não foi embora quando a enfermeira disse que o horário de visita havia encerrado. Mostrou o rosto no corredor e disse, com aquela voz calma de quem não está acostumado a ser contrariado, que não iria sair. A enfermeira avaliou a situação e não insistiu. Durante a noite, enquanto Cíntia dormia, Sebastian ficou sentado naquela cadeira. O monitor piscava com um ritmo constante. Sebastian olhava para ela e pensava em tudo o que havia deixado de dizer quando havia tempo de sobra para dizer. Cíntia ficou 4 dias internada. Sebastian esteve lá todos os dias, nos 3 turnos de visita e no turno que ele criou sozinho entre os outros. Trouxe flores que ela disse que eram desnecessárias e que ficaram na mesa do quarto até a última pétala cair. Trouxe o livro que ela estava lendo, que havia encontrado no quarto dela, porque havia pedido à proprietária da casa que entrasse e pegasse algumas coisas. Leu 2 parágrafos em voz alta, no 3º dia, porque ela estava com dor de cabeça, e pedir para ele ler foi a forma dela de dizer que ele podia ficar.
Maia ficou na UTI neonatal por mais 3 dias. Era pequena, mas forte. Sebastian a viu pela janela de vidro antes de Cíntia conseguir levantar e ficou parado ali com a mão espalmada no vidro, olhando para aquela criança que havia chegado ao mundo com tanta pressa e tanto esforço. Quando finalmente levaram Maia para os braços de Cíntia, Sebastian ficou de pé ao lado da cama. Ela olhou para a filha com aquele olhar que não tem nome, mas que todo mundo reconhece quando vê. E depois olhou para ele. Você vai ter que aprender a trocar fralda, ela disse. Já assisti vídeo. Assisti vídeo, ela repetiu, com uma expressão que misturava incredulidade e algo mais suave. Você assistiu vídeo de como trocar fralda. 3. Com avaliação nos comentários. Cíntia baixou os olhos para Maia, mas o canto da boca havia subido de novo. Sebastian colocou as mãos nos bolsos para não fazer nada que ela ainda não estava pronta para receber. Na tarde da alta, quando o sol de Campo Grande entrava pela janela do quarto, com aquele calor de fim de tarde, Cíntia estava sentada na cama com Maia no colo e Sebastian dobrava as coisas dela para amá-la. Ela o observou por um tempo antes de falar. Você disse que estava errado sobre o que disse naquele dia. Estava. Ele não parou de dobrar a blusa que tinha nas mãos. Eu priorizei tudo errado, durante anos. E quando você tentou me mostrar, eu fiz você sentir que era o problema. Cíntia ficou olhando para Maia. Eu também desconfiei de você, ela disse. Achei que havia outra mulher. Nunca te perguntei diretamente. Sebastian parou, olhou para ela. Não havia ninguém. Nunca houve. Eu sei. Fui entendendo com o tempo. Ela ajeitou o cobertor da filha. Mas a dor era real de qualquer jeito. Você estar ausente doía igual, com ou sem outra pessoa. Ele se sentou na beirada da cama. A mala ficou pela metade. Eu não quero que você vá embora de novo, ele disse. Nem você, nem ela. Mas eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Cíntia ficou quieta por um tempo. Maia dormia no colo dela com aquela confiança absoluta de quem ainda não aprendeu a desconfiar do mundo. Você vai precisar provar, Cíntia disse por fim. Não com palavras, com tempo, com presença, com as coisas pequenas que você nunca achou importantes. Eu sei, e vai demorar. Eu tenho tempo. Ela o olhou com uma seriedade que não era frieza. Nós temos tempo, ela corrigiu. Sebastian assentiu. Não sorriu ainda, porque sabia que havia muito chão pela frente e que sorrir cedo demais seria uma leveza que a situação ainda não comportava. Mas havia algo no peito dele que se acomodou diferente naquele instante, como uma viga que havia estado fora do lugar por tempo demais e voltou para onde deveria estar. Nos meses seguintes, Cíntia voltou com Sebastian para Brasília. Deixou o quarto pequeno com a janela para o pé de manga, o emprego no hotel e a cidade que havia escolhido quando precisava estar sozinha. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão consciente. Sebastian deixou o sócio Romeu à frente das operações principais. Romeu disse que ele havia perdido o juízo. Sebastian respondeu que havia, pelo contrário, finalmente encontrado. Passou a chegar em casa no horário que havia prometido, e quando não conseguia, avisava. Pequeno detalhe que para Cíntia pesava mais do que qualquer discurso. Não era perfeito. Havia dias que o celular tocava 3 vezes durante o banho de Maia, e ele desligava às 3 sem atender. Havia noites que o e-mail acumulava e ele decidia que podia esperar até amanhã. Cíntia via tudo isso. Não comentava sempre, mas via. Houve uma noite, quando Maia tinha pouco mais de 3 meses, que ela acordou às 2 da manhã e recusou voltar a dormir. Sebastian acordou com um choro. Foi até o berço antes de Cíntia conseguir se levantar, pegou a filha no colo e andou pela sala escura por 40 minutos, cantarolando uma música que nem sabia direito a letra. Quando a bebê finalmente fechou os olhos, ele a colocou de volta devagar, com aquela delicadeza exagerada de quem ainda está aprendendo. Cíntia estava na porta do quarto, com o cabelo bagunçado e os olhos pesados, observando. Não disse nada naquela noite. Voltou para a cama e ficou de lado, de costas para ele, quando ele voltou para o quarto. Mas a mão dela, que havia chegado primeiro à cama, estava perto da beira. E quando Sebastian deitou, devagar, aquela mão não se afastou,
Num domingo de manhã quente, com Maia no carrinho de bebê e o sol batendo nas folhas das árvores do parque perto de casa, Sebastian parou e se ajoelhou na frente de Cíntia. Não havia anel. Havia o peso de tudo que havia acontecido e a clareza de tudo que ele havia aprendido. Você ainda é minha esposa, ele disse. Os papéis nunca saíram, mas eu quero que você seja minha esposa de verdade. De novo, com tudo o que eu não soube dar antes. Cíntia ficou parada. O vento mexeu o cabelo dela. Maia, no carrinho, abriu e fechou os dedinhos no ar, como se estivesse participando de alguma forma. Você vai me deixar trocar as fraldas? Você já troca. Deixar de verdade. Sem reclamar que eu coloco torto. Ela colocou as mãos no rosto dele com aquela firmeza que era amor e história e cicatriz tudo misturado. A próxima você coloca sem ajuda, ela disse. E se vazar, é problema seu. Ele colocou a mão sobre a dela. Acordo fechado. O beijo aconteceu ali, no parque, com Maia fazendo aquele barulhinho de bebê satisfeita ao fundo e o sol da manhã aquecendo os dois. Foi demorado e suave. O tipo de beijo que não tem pressa, porque tem muito tempo para durar. 2 anos depois, quem olhasse para Sebastian Verano de fora, talvez não reconhecesse o mesmo homem. Chegava cedo em casa. Conhecia os nomes dos amiguinhos da filha. Sabia o dia da consulta, o remédio da tosse, a música favorita antes de dormir. Romeu tocava a empresa com competência e Sebastian aprendera que delegar não era fraqueza, era escolha. Cíntia havia aberto a loja no início daquele ano. Um sonho que ela guardava há muito tempo e nunca havia tido espaço para viver. Roupinhas infantis nas araras, uma decoração em tons pastel, o nome dela na fachada em letras que ela mesma havia escolhido. Sebastian havia chegado na inauguração com Maia no colo e flores que ela disse que eram desnecessárias, as mesmas palavras de sempre, mas com um sorriso que dizia o oposto. Ela estava onde queria estar. Ele estava onde devia ter estado desde o começo. E Maia crescia no meio dos dois, sem saber que a vida deles havia sido outra, porque a única vida que ela conhecia era essa. Quantas vezes a gente acha que está fazendo o certo, trabalhando, resolvendo problemas, cuidando da vida, e sem perceber, vai deixando as pessoas que ama para depois. A verdade é simples, o tempo passa rápido e ele não espera a gente terminar tudo para só então dar atenção a quem importa. Quando a gente vê, já passou e o que ficou foi a saudade do que poderia ter sido vivido. Às vezes, a vida dá um susto, uma perda, uma doença, uma situação difícil, só para lembrar o que realmente tem valor. E o que tem valor não são as tarefas do dia a dia, mas sim as pessoas. Um abraço, uma conversa, uma visita, eu me importo com você. No fim, o que aquece o coração não é o que a gente conquistou, mas com quem a gente compartilhou a vida. Se ainda dá tempo, vale a pena ligar, visitar, estar presente, porque depois o tempo não volta. Essa história te fez lembrar de alguém ou de algum momento da sua vida. Se sentir no coração, compartilhe aqui nos comentários. Se essa história chegou até você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Histórias Emocionantes para ouvir. Cada inscrição ajuda a gente a continuar criando histórias como essa, feitas com o coração. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.